Marco Antônio Galas nasceu em 25 de janeiro de 1976. Iniciou sua carreira jogando nas escolinhas do União em Dois Irmãos em 1988. Foi chamado para jogar no time amador do União em 1993. Teve um período de testes no Grêmio até março de 1994, junto com outros goleiros como Darley. Em seguida, se tornou jogador profissional do 15 de novembro de Campo Bom entre 1994 e 2005. Neste período, disputou os campeonatos gaúchos e foi para a primeira divisão em 1998. Foi vice-campeão gaúcho em 2002 e 2003. Também atuou nos clubes Lituano, Avenida, Guarani de Campinas e Chapecoense. Encerrou sua carreira em 2005 como atleta profissional. A partir de 2004, se tornou professor e hoje coordena o projeto Prata da Casa do União. Boa noite para todos. Estamos iniciando mais uma semana do programa Esporte na TV, aqui na Vale TV. E com grande prazer, temos aí o nosso convidado de hoje, meu amigo pessoal, e que teve uma história brilhante e continua hoje atuando na parte esportiva, mais como professor e coordenador. Mas é o grande goleiro Marco Antônio Galas. E temos uma história muito riquíssima que vamos falar durante o programa. Seja bem-vindo, Marco. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Grande Marco, muito obrigado. Muito sabe da nossa amizade de muitos anos aí, que vão talvez estar acompanhando. A gente se considera como irmãos dentro dessa história. Mas é importante você hoje, que a gente tem produzido esses programas agora remotos, a gente tem botado e colocado principalmente o que cada um fez, o que cada um faz ainda no mundo esportivo e tem detalhes riquíssimos surgindo. Então vamos começar. Marco Antônio Galas, goleiro. Marco, com quantos anos começaste na escolinha e com quem? Eu comecei com 12 anos, nem me recordo, certo? Certo. Era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Hoje as escolinhas são bem estruturadas, Relata isso que é legal. Profissionais hoje qualificados à frente dos trabalhos, material disponível, né? Muito auxílio dos pais. Quando a gente começou a escolinha, éramos um bando de abnegados correndo atrás, tentando não deixar os clubes sem um pouquinho de base, né? Então, tinha algumas pessoas, tipo, no meu caso, o professor Girardi Altenhofen, que fazia das tripas coração para tentar fazer com que esses meninos conseguissem se juntar pelo menos uma vez por semana para fazer algum treino, alguma coisa, alguma movimentação que fosse. E aos finais de semana nós participávamos de competições, mas muita dificuldade de transporte, muita dificuldade de material, né? Promoções para se pagar arbitragens, mas bem legal porque pelo menos nós valorizávamos bastante esse trabalho que era feito, né? Porque a gente sabia da dificuldade que era, né? Hoje, assim como no futebol de alto nível, a escolinha perdeu um pouquinho desse glamour porque é tudo muito fácil, né? Tudo muito simples. Não tem mais a dificuldade em si, né? Eu vou lá, eu jogo, se eu quero ir hoje eu vou, se eu não quero não vou. Então, perdeu-se um pouquinho dessa noção da dificuldade que é para se organizar, e tu bem sabe, né? Trabalhaste durante muito tempo, né, à frente do próprio projeto para toda a casa aqui, tu sabe da dificuldade que é para se conseguir financeiramente manter uma estrutura e manter a motivação dos meninos, né? Fazer com que eles participem. Então, isso é bem problemático hoje, mas na minha época era bem legal porque a gente se divertia, na verdade, né? A gente ia de Kombi, 18, 20 pessoas dentro de uma Kombi, era divertido, as pessoas eram divertidas. Eu puxei esse assunto até porque eu acredito que do União e o pessoal dos Dois Irmãos que vai estar acompanhando, acho que o período que a gente iniciou o projeto Prata da Casa foi a transição, e ainda tinha no início bastante meninos com esse, que nem tu falaste, assim, o gosto, aquela expectativa para chegar o dia do jogo, do treino, né? Que hoje em dia a gente sabe que mudou muita coisa, mas era importante dizer isso
e puxar esse assunto, pois foi a partir do teu trabalho de base, mesmo sendo daquela forma, com o grande professor Girardi hoje, que em 93 tu iniciaste jogando no... Aonde? No Amador do União. Eu joguei um ano, na verdade, no Amador do União. Uhum. Na verdade, eu caí meio que de paraquedas, né? Porque o União tinha um goleiro oriundo do São José de Porto Alegre, um ex-profissional, acho. O nome dele, Certo. sobrenome era Tedesco, não me lembro do nome. Uhum. E aí, na época, me parece, pelo que eu soube depois, que a gente não dava muita importância para essas situações assim, mas tinha uma questão de um número X de fichas que tinham que ser de atletas a serem inscritos, então acabei sendo inscrito para preencher esse número de vagas aí, e aí me parece que o Tedesco voltou para o profissional, e aí foram buscando outras alternativas de outros goleiros aí na volta, nenhum me parece aos olhos da então comissão técnica agradou, né? Então eu acabei no fim das contas ficando na reserva do Amador, vindo da escolinha com 16 para 17 anos, com Uhum. nenhuma noção técnica de treinamento, nunca tive um treino de goleiros específico. A minha missão era não tomar gol, era tentar tirar a bola de qualquer maneira. E aí quando eu fui para reserva imediato, então titular acabou não participando de um jogo, não podendo ir num jogo, e eu meio que de surpresa fui avisado na hora do jogo que eu teria que jogar contra o Frigosul em Canoas, me lembro bem. Era um dos clubes Canoas? que Frigosul em Canoas. Canoas, Frigosul em Canoas era bem numa época em que era bem complicada a questão da disciplina, da Na, arbitragem conseguir controlar o jogo, era a tudo meio que torcida, aquela alambrado. na dúvida era sempre pro time da casa, né? Então essas coisas aí, bastante assustado, né? Entrei em campo bastante assustado, mas e por um acaso do destino, talvez por uma bênção divina, acho que foi um dos melhores jogos que o União fez. O Frigosul estava invicto à época e a gente acabou ganhando de 4-0 lá. E Bah. aí acabaram me bancando, por assim dizer, né? Vamos deixar esse menino aí, porque já que ele aguentou, aí vamos manter esse menino aí. E aí eu fui aprendendo, jogando e aprendendo, né? E E aí o bancando, time o União chegou naquele ano na foi, sua melhor foi posição, uma que foi? foi uma das poucas vezes que o União chegou nas finais, né? O Campeonato Gaúcho Estadual Amador, né? Uhum. Na época eram 200 equipes, se eu não me engano, no estado todo. E a União chegou ao quadrangular final. Era União, 15 de Campo Bom, Grêmio Lourenciano, de São Lourenço do Sul, e o Vila Rosa de Dois Irmãos, que acabou campeão, né? O Vila Rosa era um time quase que imbatível, né? Tão Sim. bom que tão bom que no ano seguinte o Vila Rosa se profissionalizou praticamente com os mesmos jogadores, treinava só aos sábados de manhã e ficou a um ponto de classificar para a próxima fase da segunda onda gaúcha. Quer dizer, para Pro nível de nível, né? amador, É. nível de amador muito acima da média. Beleza. Mas daí então, com essa grande, até essa grande, vou dizer assim, grande colocação, mas foram poucos jogos, ocorreu uma oportunidade riquíssima, que foi treinar no Grêmio. Como se ocasionou, acho que isso é legal para dizer, para as pessoas verem que a oportunidade faz, ou o momento faz a oportunidade. Voltando um pouquinho ao que a gente comentou da escolinha, né? Uma das coisas que a gente sempre comenta com os meninos é que as oportunidades elas podem surgir a qualquer momento e no local que inesperado. Tá? Então, às vezes eu estou lá jogando em algum lugar lá que eu acho que sem graça, campo ruim, adversário eu não, a gente vai ganhar, enfim, acho que o jogo é fácil, não estou com vontade, hoje eu não vou. No meu caso surgiu um jogo do Amador. União, nesse quadrangular final, União e 15 de Campo Bom, no União. Naquele jogo nós vencemos, se não me engano, 2-0, foi a estreia do União no quadrangular final. O jogo foi visto pelo Mazzaropi, que era então o treinador de goleiros do Grêmio, né? Fazia parte da comissão técnica do Grêmio à época, era Luiz Felipe Scolari, Paulo Paixão e o Mazzaropi.
tinha um amigo em comum lá, um Mazzaropi, um parente meu, e como eu era um menino, né, de 16 para Uhum, 17 anos, eu tinha mais de 1,90 m já à época, né, jogando uhum. com os adultos no amador, que à época era um campeonato muito bem quisto e muito bem disputado por grandes atletas, até oriundos do profissional, que às vezes deixavam de seguir na carreira profissional porque tinha uma visibilidade e um retorno financeiro maior, o amador. Então, talvez por isso, por eu estar um menino com mais de 1,90 m jogando no meio dos adultos, né, por assim dizer, talvez tenha chamado a atenção do Mazzaropi, ele veio me ver. De novo, dei muita sorte, que é outra coisa que a gente comenta com os meninos, né? Às vezes, tem todas as oportunidades, tem toda a qualidade, tem tudo, e falta um pouquinho de sorte na hora H. Né? Eu tive Uhum. sempre sorte nesse início, e aí acabaram me levando para o Grêmio lá, com o tive o prazer de participar do grupo do Grêmio, campeão E, gaúcho à época, bicampeão gaúcho, 92, 93, campeão da Copa do Brasil em 94, verdade de isso. participar desse grupo. E treinaste com algum dos goleiros que ficaram muito marcados na história, que eu lembro. Pode citar dois deles, pelo menos, que treinavam contigo. Na minha época, o goleiro titular do Grêmio era o Emerson, Uhum. o reserva imediato era o Derlei, e o Derlei acabou jogando porque o Emerson teve uma infelicidade grande no amistoso, contra o Torrense, em Torres, ele fraturou a perna, quebrou a perna, e aí o Derlei assumiu e aí se tornou um dos grandes ídolos da história do clube, né? Eu acho que são 16 títulos em 14 anos, é uma marca Isso, exato. É. imbatível. E também foi uma situação, porque, como tu falaste, ele se machucou, ele entrou e ficou com a vaga, né? Por muitos Ele acabou anos. dando sorte. Depois o Grêmio contratou o Murilo, Uhum. também foi um reserva de boas participações, né? E mais tarde, me parece que o Silvio Isso. passou a ser o terceiro goleiro. Beleza. Depois do Grêmio, voltaste para a região e tiveste uma. São vários clubes, né? E a gente vai, antes do intervalo, só falar como foi ser chamado para o 15 de Campo Bom. Porque quem fala do Galas aqui na região lembra do Galas goleiro do 15, né? Então, acho que é legal tu dizer nesse primeiro momento como foi ir para o 15 e ter uma. Depois a gente vai ter. Teve várias mudanças durante alguns períodos, mas tu tiveste mais de uma década, se fosse considerar início e final dentro do 15. Eu fui para o 15 em 94, também através do Mazzaropi. O Mazzaropi jogaram juntos o treinador do 15, quando o 15 profissionalizou, foi o Casemiro, era o Casemiro Mior, lateral esquerdo, Isso. Uhum. multicampeão pela dupla Grenal. O treinador de goleiros era o Marquinhos Procorte, hoje é o coordenador dos goleiros do São Paulo, né? Uhum. Era uma comissão técnica que vinha da base do Inter e acabou se fixando no 15 e precisavam de meninos para jogar no Júnior e para fazer parte do profissional. Como eu não ia também conseguir ter uma participação considerável no Grêmio, né? Depois que acabaram contratando outros goleiros, que não podiam deixar um menino de 16 para 17 anos como parte integrante do grupo principal, porque a grandeza de Grêmio Inter é absurda em relação a essas situações. Então, me emprestaram, entre aspas, né? Me Uhum. deram, né? Porque não tinha o Tinha além do passe ainda, né? passe na época, né? Não é que nem Não era hoje que é como de hoje, clube. né? Na época. Então, acabei indo para o 15 para poder participar um pouco mais efetivamente, né? E graças a Deus foi uma decisão que na hora se pensou que fosse um passo atrás, mas com certeza para mim foi de grande valia, porque eu tive grandes aprendizados, consegui me firmar como atleta, né? Talvez se eu tivesse ficado no Grêmio não teria feito isso, não teria conseguido, né? Uhum. E aprendi muito nesses 11 anos que tive lá, tenho muitos amigos, graças a Deus. Como eu disse, um histórico grande, né? Isso. Mais de 100 jogos que eu tenho pelo clube, né? Então, fico muito, muito feliz por fazer parte
dessa época. Beleza. A gente já volta, nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e retornamos em seguida com Marco Antônio Galas.